Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Hoje vamos falar sobre a gravidez, os desafios e alguns dos mitos. E se estás grávida e sentes que devias estar mais preparada ou pelo menos um pouco menos assustada, este episódio é para ti. E hoje tenho comigo a Joana Paes, que é psicóloga aqui na clínica, e eu sou a Liliana, sou fisioterapeuta. E Joana, vamos começar por falar sobre um tema que me diz muito, e acho que foste tu que introduziste até o tema comigo, aqui numa conversa de corredor, que é a transição de identidade, não é? Porque eu de repente eu tinha assim tudo planeado, eu sei exatamente quem sou, os meus objetivos a médio prazo, a longo prazo, e de repente descobres que estás grávida e parece que muda o foco, não é? Ou seja, eu vou dar um exemplo mais pessoal, se calhar para mim é muito difícil de conseguir perceber daqui para a frente como é que vai ser a minha vida, porque nunca tive essa experiência, eh, não tenho irmãos mais novos, portanto também nunca vi ninguém, a ter esta experiência e portanto eu não sei o que esperar e isto faz com que eu também não saiba quem é que eu quero ser e o que é que eu vou ser. Portanto, consegues-nos falar um bocadinho sobre esta parte, o que é a transição de identidade e como é que nós podemos trabalhar isso em nós ao longo da gravidez? Claro que sim. A transição de identidade é um processo psicológico, no fundo, que nós deixamos de ser apenas quem éramos para passarmos a integrar uma nova parte de nós. E a gravidez é uma verdadeira transição de identidade. E faz parte do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento humano das pessoas que, no fundo, decidem passar por esta fase da vida. E o que é que significa vários reajustes internos e externos? É um processo psicológico muito natural e todas estas dúvidas que, no fundo, tu vais projetando, que vais sentindo, são normais. É como se fosse uma adolescência emocional, ou seja, parece que voltamos, isto tem um nome próprio que é a matrescência, em que voltamos a uma redescoberta de quem somos, o que é que queremos, no fundo, qual é o nosso papel. Há uma reorganização do nosso cérebro para conseguir nos enquadrar no meio, para conseguir definir o que é que nós vamos passar a valorizar. No fundo, o que é que nós temos a que é que temos que estar atentos nesta fase. Hum, É como se surgisse um peso maior, uma nova Liliana, não é? Uma nova Liliana que vai ser mãe, mas o que é isto? Se eu não tenho um familiar que, no fundo, tens a experiência da tua mãe, não é? Que pode partilhar contigo, mas mais do que isso não há um modelo. Se não há um modelo também o medo aumenta, no fundo. Mas é natural o nosso cérebro neste processo, ou seja, nas transições de identidade, é a passagem de uma fase da vida para outra fase da vida que tem circunstâncias diferentes e que no fundo cria instabilidade. Sempre que há mudança há instabilidade. E esta instabilidade não é propriamente má. Esta instabilidade simplesmente nos vem dizer que estamos no reajuste profundo internamente e externamente. E é importante levá-lo, encará-lo com uma certa calma, porque numa fase da adultez, em que estamos, e com as responsabilidades que temos, podem surgir aqui outros fatores psicológicos que podem destabilizar, no fundo, e que estão inerentes e que são naturais, mas podem destabilizar esta transição de uma fase de vida para outra fase de vida e interferir com este reajuste dos papéis, porque não é adquirimos um papel de ser mãe, não é? O eu antigo, não é? Acaba por se expandir para integrar o eu mãe, a maternidade, o nosso papel enquanto mãe. Mas, no fundo, também os nossos papéis profissionais, sociais, enquanto filha, vão no fundo, e mesmo enquanto cônjuge, vão ser ligeiramente alterados. E é importante que o processo de reflexão em torno destes papéis seja, no fundo, bem aprofundado. E o que é que tu achas relativamente porque estavas a falar agora do eu antigo se adaptar, e não disseste de fazer o luto do eu antigo, não é? Porque muitas vezes, por exemplo, eu em conversas com amigas que são mães, percebo que, houve aqui elas dizem muitas vezes: "Ai, porque tens de preparar porque vais deixar de ter tanta identidade própria", ou seja, já não és a Liliana, já és a mãe de. E parece que às vezes eu vejo isto quase como tenho que fazer aqui um luto destas minhas partes para depois poder integrar esta parte nova. Isto é assim? Faz sentido? Há muito esta linguagem de temos que fazer o luto do eu antigo.
eu não sou apologista desta versão. Uhum. Porquê? Quando eu digo que o eu antigo se expande para integrar o eu mãe, não é? Este papel materno, não significa que tu tenhas que deixar de ser mãe. Que tenhas, desculpa, que deixar de ser a Sim. Liliana. Eu já Hum. estava a trocar mãe Liliana. Mas no fundo, a Liliana passa a ter mais uma responsabilidade. Ou seja, se tu deixares de ser tu, tu vais entrar em conflito com a tua própria essência, no fundo, com aquilo que tu és e que conheces de ti. Se tu integrares uma nova responsabilidade com o teu filho, no fundo, e esta adaptação depois ao sistema familiar, será mais benéfico. Ou seja, esta palavra do luto significa que vais perder, que te vais perder. Não é isto que sentes quando eu falo o luto do eu antigo, da Sim. Liliana antiga? Ou seja, eu vou deixar de poder fazer algumas coisas, parece que me vou perder, ou eu quero muito isto, mas ao mesmo tempo não quero. Isto parece que traz assim um bocadinho de conflito, certo? E é um bocadinho aquela questão de: "Ok, eu vou ser mãe", e não estou a desvalorizar de todo, isto é um papel muito importante e é um papel que ainda por cima eu planeei e eu quis, mas ao mesmo tempo eu tenho muito carinho pelo eu que construí, não é? Ou seja, pela carreira que fui construindo, pelo meu estilo de vida, e é uma coisa que eu não quero abdicar em prol deste papel. Ou seja, eu gostaria de aquilo que tu estás a dizer, eu gostaria de conseguir realmente integrar os 2 e não sentir que é algo que eu sinto às vezes, que parece que e depois nós vamos falar um bocadinho sobre isso, que eu vou-te perguntar por causa das expectativas, não é, mas que parece que a expectativa é que eu deixe de dar tanta importância à minha carreira ou tanta importância aos meus relacionamentos pessoais e que passe a ter só um papel de mãe e de só dar importância àquele ser pequenino, que se calhar eu vou querer fazer, que se calhar num primeiro momento para mim vai ser super importante dedicar-me 100% e deixar as outras áreas em pausa. Mas conhecendo-me como conheço, isto não vai ser, sempre assim, não é? Ou seja, eu vou ter que encontrar aqui um equilíbrio, não é? Exatamente. Tocaste na palavra que eu ia já questionar: equilíbrio. Porque no fundo, nem todas as pessoas têm a mesma experiência de gravidez, não é? E no fundo, se calhar, as tuas amigas, ao falar do luto daquilo de quem elas eram, não é? Do luto do eu antigo, se calhar foi a forma que elas tiveram de se adaptar a esta realidade da maternidade. Mas no fundo, esta não é, se calhar, a melhor adaptativa para o momento, para a vida da pessoa. No fundo, é reconhecer quem somos e quem vamos e em quem nos vamos tornar, não é? Adaptando e criando aqui esta nova da identidade, eu como mãe, mas eu cuidar de um bebé, de uma criança, não significa que eu tenha que me esquecer de mim, porque eu posso priorizá-lo, mas em primeiro lugar nós temos que nos priorizar para lhe podermos dar, no fundo aqui, um conforto e uma melhor qualidade e criar um melhor vínculo. Mas tem que haver um equilíbrio, mas num primeiro momento, como é natural, vai estar muito focada no bebé, muito focada nesta experiência. Porquê? Porque é novo. E o que é que Exatamente. nós temos? Temos um sistema corporal, não é? Um sistema biológico que nos vai alarmar para calma, isto é novo. E tudo que é novo, o nosso cérebro fica vigilante, ele vai querer controlar, ele vai querer estar mais presente. À medida que vai se tornando um hábito mais parte da tua realidade, vais fazendo um reajuste. Por isso é que a linha da vida vai oscilando. Se calhar vamos estar no momento, depois voltamos a subir. Sim, e acredito para quem nos esteja a ouvir, Joana, que seja importante nós também clarificarmos isto, que é, se calhar um primeiro instante isso vai acontecer, ou seja, tu vais ter, a prioridade vai ser o bebé, o teu filho, e por isso é normal que sintas que o teu tempo está mais direcionado para lá, não é? E este equilíbrio parecer difícil, porque assim, porque depois também começam a aparecer, são as preocupações, é a gestão de horários, porque depois começamos a trabalhar, depois eles ficam doentes, ou seja, o tempo depois começa a ser pouco para tudo, não é? Ou seja, esta reorganização ser importante e tentar lidar um bocadinho, se calhar, trabalhar esta transição de identidade é importante, porque nos vai ajudar depois, a quando eu tenho que quando eu tenho que dedicar muito mais tempo ao meu filho e não consigo ter tanto tempo para as minhas coisas, perceber que é uma transição, é uma fase e não significa que vai ser a minha vida sempre, neste registro, não é? Ou Sim, seja, sim. E aqui é muito importante, nós temos que normalizar
algum tipo de situações e perceber que, no fundo, serão próprias daquela fase e não vai ser como idealizamos, como ouvimos, como a experiência de A, B ou C, e temos que normalizar, ou seja, readaptar, em vez de romantizar, Pois. ok? Porque há muita romantização acerca de toda esta etapa. E no fundo é esperar que sim, é uma fase de incerteza, é uma fase nova, vão haver aqui várias oscilações e também é importante dar tempo para a adaptação, porque o período pós-parto será um período sensível para ambos os pais, mas principalmente para a mãe, e é importante que toda esta gestão, tudo aquilo que no fundo eu tenho que fazer e agora quais são os passos seguintes, seja algo muito apoiado e também algo muito consciente de que é necessário tempo. Porque a transição de identidade é um processo gradual, não se dá do dia para a noite. Não é a partir do momento em que se é mãe, não é? O bebé nasce, que no fundo eu já sei como é que tudo funciona. Não, é uma aprendizagem gradual. E à medida que vais lidando com as tuas próprias dúvidas, com os teus próprios processos emocionais que no fundo acabam por surgir de todo este conflito interno e de reajuste, também tens que lidar com as novas circunstâncias da tua realidade familiar. Por isso, isto é um processo muito exigente e precisa de tempo, paciência. Sim, e o aceitar, não é? Aceitarmos as nossas emoções, porque, às vezes eu sinto que é, ai, aquela pressão de aproveitar a gravidez, não é? Que é aquilo que estavas a dizer das experiências romantizadas, de aproveitar agora, por exemplo, tu ouves muitas vezes: ou aproveita agora para dormires, ou aproveita agora que esta é a fase melhor, ou aproveita que é bom, e tu, mesmo na gravidez, eu não sei como é que vai ser no pós-parto, já estou mentalizada e preparada, mas não sei como é que vai ser, mas mesmo durante esta fase da gravidez, o que eu sinto é que as minhas emoções oscilam muito. Há dias em que eu adoro, há dias em que eu estou de rastos, e a verdade é que eu já começo a perceber que se calhar sim, não vai ser tudo tão perfeito, não vai ser tudo tão organizado, não vai ser tudo como eu queria ou como eu estou a esperar que seja, também pelas expectativas que colocam, em ti, não é, nesta fase. Aqui é muito importante percebermos que nós temos que normalizar a presença de algumas emoções, ok? Aceitar, como tu estavas a falar sobre a aceitação, normalizar a presença do medo, a presença da ansiedade, pela incerteza e pela novidade, no Uhum. fundo, né, novidade da situação e a incerteza que é a gravidez, porque ninguém consegue controlar. E no fundo, depois, ao lidar com todas estas emoções, também saber perceber a base biológica que há, não é associada à questão hormonal, mas também a todas as emoções que estão relacionadas com este processo, não é? De transição de identidade. E depois, neste processo de transição de identidade, nós temos ainda mais um fator, que são as expectativas que nós vamos criando por causa do nosso contacto com outras realidades, sejam de pessoas próximas, seja de alguém que nós seguimos, seja de leituras. Nós acabamos por criar uma imagem de como é que eu serei enquanto mãe. Uhum. Ahm, e falavas-me aqui um bocadinho das expectativas, ou seja, como é que isto vai ser? Eu agora estou a sentir isto, eu sinto esta oscilação emocional, será que isto é normal? Não é? Então é importante perceber o que é que eu, ou seja, quais são os meus ideais, as minhas crenças, as minhas expectativas, e também lidar aqui com um bocadinho com a dos outros e fazer esta aceitação que o ideal não vai ser o real e de que forma é que tu vais te relacionar com isto e que peso é que isto tem. Não sei se algum dia sentiste esta questão das expectativas externas. Sim, eu acho que é lidar é muita expectativa. Eu acho que é um período de expectativa, principalmente porque, assim, tu estás grávida, não sabes o que é que vai acontecer, também tens expectativas. Eu vejo muito, por exemplo, eu notei que comecei a ver muito perfis de mães e de mulheres também grávidas, também para ter uma expectativa de estilo de vida, de Ok. perceber internamente o que é que eu gostaria que fosse o meu estilo de vida, e depois tens as expectativas externas, não é? Ou seja, é a expectativa da sociedade de como é que deves comportar, por exemplo, muito aquelas e depois existem muitos mitos relacionados com alguns deles que são da minha área de movimento, de não te podes baixar, não podes fazer grande esforço, que eu consigo colmatar, mas mesmo assim me geram alguma ansiedade. Mas depois também tens expectativas de, fazer em certos timings, tens de te comportar de uma determinada forma, depois quando nascer e já começo a ter contacto com expectativas do pós-parto, de
depois quando ele nascer, como é que tu vais fazer e para educar e etcétera. Ou seja, eu ainda estou a meio da gravidez e já estou com expectativas até o final da gravidez, no pós-parto, criança, quase adolescente, para onde é que vai para a escola, para onde é muita expectativa para gerir, não é? Normal, é normal. E as expectativas externas acabam por ser uma das maiores fontes de stress emocional na gravidez. Sim. No fundo, é como se a tua gravidez estivesse em constante avaliação contínua e passasse a ser um exame público, ok? As pessoas acabam por dar uma opinião, ou porque têm aquela questão do viés da autoridade, que é eu já passei, eu sei melhor que tu, ou porque no fundo, são mais velhas e a idade e a sabedoria aqui é mestre. E aqui, é muito importante, porque isto depois causa no fundo um conflito enorme, que é aquilo que no fundo já é meu, não é? Relacionado exatamente com aquilo que falávamos há pouco, com este meu processo de adaptação à nova realidade e com aquilo que os outros ainda querem que eu seja relativamente a esta realidade. Ou seja, eu crio toda uma imagem de mim enquanto mãe, que eu não sei se vai ser possível e já me causa pressão, mas depois eu estou a comportar-me de determinada forma, a sentir-me de determinada forma, a comer alguma coisa e alguém tem uma opinião. Como é que eu me sinto? Sim. Não é? Como é que eu me sinto com esta interpelação do outro? A minha gravidez, e eu ouço muitas pessoas a dizer isto, as pessoas já não me perguntam, no fundo, como é que eu estou. As pessoas, no fundo, acabam por me perguntar Como é que está o bebé? como é que está o bebê. Está tudo bem. Ou seja, a pessoa parece também se sente às vezes um bocadinho esquecida, é como se a gravidez passasse, no fundo, a ser mesmo o palco da avaliação, onde as pessoas acabam por opinar muito sobre a nossa realidade, quando tem que ser um momento muito intimista. E Sim. aqui é importante estabelecer limites. E aí, isso que me estás a dizer leva-me a 2 pontos. O primeiro que é, já nas consultas de planeamento familiar, em todas as consultas, eu sempre senti que tinha muito mais atenção eu do que o meu namorado, na consulta, não é? Ou seja, e depois durante a gravidez exatamente a mesma coisa, até que um dia acho que até foi ele que me disse uma coisa que fez luz, que foi: "Bem, não é bem tu, não é? Eles estão a ter atenção é ao bebé, não é", ou seja, a preocupação, sinto que às vezes esta preocupação com a mãe é preocupação mais pelo bem-estar da criança. E houve alguém que partilhou comigo que no pós-parto, o que sentiu, foi que de repente deixou de existir. Deixou de existir este acompanhamento de saúde para ela também, ou seja, de perceber como é que ela estava, ou seja, faz as primeiras consultas pós-parto, não há aqui nenhum risco alto, a partir daqui, está tudo bem, passamos só para a componente de pediatria, não é? Ou seja, Sim. nós valorizarmos e continuarmos a sentir esta valorização própria durante. Eu acho que nos serviços de saúde é muito próprio na gravidez ser o bebê. Uhum. E eu acredito que com alguns profissionais que eu tenho tido contacto, e com aquilo que vejo, que já haja mais esta sensibilização de a mãe e o bebé. E no fundo também comecem a incluir o pai, porque é muito importante que todo este ambiente familiar, não é, numa gravidez, e cada vez mais tenho a certeza disso, influenciam em bastante todo esse processo gestacional. Por isso, faz parte e também é um dos fatores que tornam esta transição de identidade difícil. Não é só uma transição de vida, nós temos várias ao longo da nossa vida e quem decide ser mãe passa por uma mais exigente. Mas em todas estas transições acabamos por ser nós e a situação. Aqui há no fundo, mais, não é? Mais um ser que é incluído. Hum, e neste caso é importante que nos serviços de saúde a mãe também seja incluída, ou se faça também incluída. Sim. Porquê? Procure também meios para cuidar dela, seja através de profissionais, seja mesmo nestas consultas de planeamento familiar ou mesmo com obstetra. Também faça questão de incluir aqui também o pai neste ambiente de consulta, de exames, para no fundo serem considerados os três, né? Se houver mais outras crianças também, ou seja, o contexto familiar, mas perceber que se calhar naquela consulta é aquele bebê o que está a ser gerado. Mas depois é importante também se fazer ouvir, é partilhar, não é? Exatamente. Porque acredito que os serviços de saúde possam estar a caminhar para esse patamar, mas nós também temos que fazê-lo ver.
Criar esta Acredito, necessidade. sim, acredito cada vez mais que sim, que estamos todos a caminhar para uma componente mais humanizada, mesmo fala-se muito do parto humanizado e que o pai também começa a ter cada vez mais um papel presente e muito importante ao longo deste processo todo, não é? E acho que parte aquilo que estavas a dizer é importante, porque parte de nós, não é? Porque a verdade é que eu estava a partilhar contigo há bocadinho antes de entrarmos que eu sou capaz de me esquecer do ferro, de tomar o ferro que é para mim, mas se for as vitaminas para o bebé eu não me esqueço nunca e tomo religiosamente, mas o ferro que é para mim tem que ser o meu namorado a dizer-me: "Olha, já tomaste o ferro, põe um Isso alarme é para o natural. ferro", Isso é né. natural. E isto faz-me chegar a um outro tópico que é o medo, não é? Que é a responsabilidade e a ansiedade de há bocadinho estávamos a falar de emoções, que é eu tomo religiosamente porque eu tenho medo que se não o fizer para mim não estou tão preocupada, acho que é tranquilo, mas se eu não fizer alguma coisa para o bebé, de não tomar o ácido fólico, ou de não fazer o iodo, ou de não fazer o qualquer outra vitamina, ou de não ter um estilo de vida saudável, que isso possa prejudicar o bebé. E acho que quando falamos de gravidez, eu quase todas as minhas alunas que estão neste processo, há 2 emoções que são muito fortes, que é o medo e a ansiedade. Não é? Como é que nós conseguimos lidar com isto, Joana, na gravidez? Isso é a pergunta de milhões, porque toda a gente queria o antídoto para o medo e para a ansiedade. Mas, começando aqui pela primeira parte, nós temos 3 sistemas de regulação emocional, não é? Um mais primitivo, que é de proteção contra a ameaça e o de alarme, de recompensa e de segurança e afeto. E numa situação como a gravidez, quem é que está mais ativo? O de alarme, não é? O nosso sistema de alarme, proteção contra a ameaça, está mais ativo. Nossa amígdala, não é? É quem, no fundo, ativa este alarme, vai estar mais sensível e o nosso corpo vai, no fundo, responder àquela ativação neurológica. Hum, por isso, todos os teus comportamentos, há uma hipervigilância da tua parte para tudo aquilo que está relacionado com o bebê, Uhum. ok? Para não falhar nesse sentido. Há uma hipervigilância relativamente ao assunto bebé e tu acabas por ficar para segundo plano. Ok? Por isso é que há e deverá haver um comprometimento sempre com os nossos ideais e nunca nos esquecermos do eu antigo, ok? E é importante normalizar a presença do medo. Ter medo e ansiedade não é o problema, é aquilo que nós acreditamos que é uma verdade absoluta, ou seja, aquilo que o medo, entre aspas, e a ansiedade nos diz, porque depois com a presença do medo e da incerteza, o nosso cérebro vai nos tentar preparar para um futuro que nós não sabemos, então cria cenários para nos tentar preparar, que é como é que vai ser, será que vai correr bem, será que eu vou ser capaz? E aparecem os ICs, e os ICs muitas vezes estão relacionados com as distorções cognitivas. Então nós temos que perceber que não é sentir medo que é o problema, é nós acharmos que o medo diz algo sobre nós ou sobre a nossa maternidade e normalizar que a ansiedade vai surgir porque o medo está lá. Mas mesmo na presença dos 2 nós vamos avançar em normalizar a presença destas emoções como sendo normais para uma fase desconhecida. E é isto que no fundo eu trabalho muito nas consultas e mesmo na perspectiva da terapia da aceitação e compromisso, que é, não é a forma como nós não vamos mudar o conteúdo da nossa mente acerca das situações, é a resposta que vamos dar Lidar. à presença, como vamos lidar, não é? Com estas emoções, como é que eu vou lidar na presença do medo? Eu vou normalizá-lo, mas aquilo que ele me está a dizer não é uma realidade sobre mim, sobre o aqui e agora. Não diz nada sobre mim e sobre o meu papel de mãe. Simplesmente está-me a alertar para um possível perigo que não existe. Como é que será o parto? Eu vou confiar na equipa médica. Eu não tenho controle sobre isso. Mas quando há uma situação de medo, o nosso cérebro quer controlar tudo. E isso é impossível. Então é um trabalho que nós temos que Sim. fazer ao longo do tempo. É futurologia, não é? Que é Uhum. quando nós não estarmos aqui a fazer, previsões do futuro, porque há eu tento ver isto como tudo aquilo que eu consigo controlar, eu trabalho. Ok, posso fazer um plano de parto, por exemplo, estávamos a falar da questão de mas eu tenho um plano de parto, mas sei que vou chegar lá e vou ter que confiar na equipa médica. Não vai ser não estou a tentar gerir a minha expectativa própria, lá está, Ah, de que o plano de parto vai ser cumprido à regra e que vai ser exatamente como eu estou a idealizar, porque é assim que está escrito, não é? Eu posso fazer um plano de parto, mas mesmo assim sei que poderão haver imprevistos e confiar na equipa médica, ou
Eu sei que, por exemplo, se eu tiver aqui alguma atenção ao meu nível de atividade física, à minha alimentação, estas componentes, também estou a cuidar de mim, da minha saúde e da saúde do bebé. Ou seja, eh, colmata um bocadinho o medo e a ansiedade, focar-me a mim, na minha perspectiva, quando eu me foco nas coisas que controlo e não nas coisas que estão fora do meu controlo, não é? Ok. Não sei se isto pode ser uma estratégia prática para. Fazendo uma pergunta básica, Uhum. qual é que achas que é, no fundo, o contrário da ansiedade? Tranquilidade. Não. Não. Pode estar associada, ok? Ok? Mas é segurança, Segurança. que é outro sistema de regulação Ok, faz emocional. sentido, não é? Por isso é que eu me sinto menos ansiosa, tenho mais segurança, controlo. É isso, ou seja, eu vou-me focar naquilo que está no meu controle, são poucas coisas. Na minha rotina, como eu trato as pessoas, onde eu foco a minha atenção. No fundo, nós estamos, tu acabaste de dizer, Uhum. uma coisa que eu controlo é onde eu foco a atenção. Então eu vou focar a atenção naquilo em que eu sei que é seguro para mim, para o bebê e para esta fase. Então eu vou-me focar naquilo que me dá segurança e alento e por isso a ansiedade diminui. Ok, Então isso faz chegamos ao sentido. terceiro, que é este sistema de regulação emocional, que é de segurança e afeto, é aquele que tem que estar mais ativo, não é? É uma sintonia entre os três, mas no fundo mais ativo nós estamos menos ansiosos, menos estressados. Por isso é que é, de alguma forma, arranjar estratégias para focar a atenção no aqui e no agora e em coisas que tragam segurança, não fugir ao medo, lidar com ele, mas dando uma resposta na base da segurança. Sim, é aceitar a impermanência, não é? Eu acho Sim, que às vezes é, dizias-me há bocadinho que é o estar no controlo de tudo, e isto é uma fase muito descontrolada. sim. É uma fase de descontrole absoluto. Adoro o descontrole. É que é uma fase de descontrole absoluto, mesmo emocional, até porque a questão, e voltando ao tópico inicial da nossa conversa, da transição de identidade, é que às vezes nós estamos tão descontrolados emocionalmente, e com descontrolado não estou a dar nenhuma conotação à palavra, é mesmo Sim, porque não segue um padrão, não é? Que eu às vezes parece que tenho atitudes ou tenho reações que não são minhas, não é? Por exemplo, às vezes a falta de paciência ou, sim, uma palavra um bocadinho mais agressiva, que não é meu e que ajuda-me que a minha rede de apoio perceba isso e que saiba que não leva a mal, mas que acredito que se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir podem não ter esta compreensão de: "Ok, isto eu tive aqui uma fase, hoje o dia particularmente e durante o dia oscila, não é? Eu acordo bem disposta, depois estou ansiosa, depois de repente já estou calma, depois estou a amar, depois estou a odiar, depois tenho fome. Olha, então, na realidade, ajuda, por exemplo, quando nós conseguimos explicar à nossa rede de apoio que isto é normal e gerar aqui alguns limites, não é? sim. Porque eu acho que depois também é difícil para mim, e acredito que para muita gente também seja, por exemplo, gerar limite do meu espaço. Eu sempre fui muito, muito solícita, então para mim é muito difícil gerar um limite de: "Olha, eu estou mal hoje", porque não é o meu costume variar assim tanto, não é? Ou seja, estou mal hoje, não quero conversa. E a pessoa perceber e não levar a mal aquilo que nós estamos a fazer. Como é que nós podemos ter uma comunicação mais eficiente com a nossa rede de apoio, que é muito importante para nós? Ou seja, não é tirar a importância deles, dizer que neste momento queremos estar sozinhos, não é? Ou Eu acho que aqui é importante fazer aquilo que nós se calhar já devíamos fazer todos os dias com as pessoas que nos são muito próximas e mesmo nos nossos ambientes de trabalho e social, que é informar e falar sobre como estamos e como nos sentimos de forma mais aberta e mais simples. Normalizar não, não está tudo bem. Hoje se calhar estou um bocadinho mais reativa, por isso desculpem, se eu disser alguma coisa, assim mais, fora do normal. Normalizar a partilha de emoções mais desagradáveis ou a presença de estados emocionais, que no fundo possam criar aqui, algum conflito, mas também haver o compromisso de controle, de saber lidar com estas emoções. E relativamente aos outros, esta proteção do espaço emocional é muito importante. Para além de colocarmos limites à opinião do outro sobre o que é a nossa gravidez, não é? O agradecer, o não se isso e no fundo é agradecer a opinião e não se comprometer, ou reenquadrar, ou desviar o foco do assunto, mas também saber
comunicar assertivamente, trazer aqui a assertividade, que é, eu continuo a ser pessoa, eu estou nesta situação de gravidez, não é? Esta fase da minha vida, não passo a ser, lá está, uma opinião pública, não sou um objeto de opinião pública. Então é importante também que me entendam. Mas a comunicação aqui entre ambas as partes, de forma sincera, simples e assertiva, vai ajudar a que consigam entender e evitar futuros conflitos, no Uhum. fundo. Ok. Joana, está no nosso tempo. Obrigada. Obrigada, gostei muito. Nos próximos episódios acho que vamos ter a oportunidade de falar com muitos convidados diferentes e vai ser muito enriquecedor, mas começamos assim com chave de ouro nesta transição de identidade. Obrigada, Joana. Obrigada. Tá, Querem fazer O quê? tchau? Adeus? é preciso não, Não. não. Ah.